Bom, eu queria dizer bom dia para todo mundo. Eu tenho uma querida amiga muito grande que eu amo muito, uma pessoa extremamente inteligente, do bem, é, uma pessoa para cima. Claro, como todas nós temos dificuldade com algumas coisas na vida, e ela comentou de um grupo que ela fazia parte e que eu também quis fazer. Primeiro, eu sou psicóloga, ela também, ela chama Luísa Meireles Busago, uma mulher assim maravilhosa. Então, assim, como todos nós queremos ajudar a entender um pouco mais sobre as coisas, né? Então, assim, eu digo que não é porque eu sou psicóloga, ela é psicóloga, que nós não temos fraquezas, não temos coisas que acontecem na vida que faz com que a gente fique mais triste, de diferentes formas. Então, assim, eu tô aqui, meu nome é Desirê, tá? Para dizer que todos nós, nesse mundo caótico, né, que nós vivemos, todos nós estamos sujeitos a milhões de coisas. Então, assim, as coisas que estão mais pegando nesse momento são depressão, bipolaridade, ansiedade, síndrome do pânico, enfim. Eu tive depressão, eu tive uma depressão muito forte, que eu posso dizer, assim, que foi a pior coisa que eu pude ter na vida. Diríamos que era uma dor muito grande, era uma dor física muito grande dentro, como se fosse dentro do peito, mas não pegava em nenhum órgão. Então era uma coisa assim terrível. Eu sempre falei uma coisa horrível, mas que eu vou repetir para vocês, que eu prefiro 10 mil vezes ter um câncer do que ter uma depressão. É pesado, né? É verdade, é pesado. Mas foi algo tão dolorido que eu acho que isso me fez rever um monte de coisas. O problema do mundo hoje em dia ainda é que a gente tem as pessoas, né? Tem uma visão muito errada da psiquiatria e da psicologia. Por um momento, assim, psiquiátrico acham que é coisa de louco. Psicólogo, imagina, eu vou gastar dinheiro com isso. Não. Eu diríamos que é uma das coisas mais importantes que as pessoas precisam. Saber que psiquiatra não é só para louco. Existe sim. Existe tratamentos psiquiátricos para as pessoas que têm esquizofrenia e milhões de outras psicoses. Mas o que eu tô falando aqui é que o psiquiatra, ele é um médico. E só um médico consegue receitar um medicamento. Então, o psicólogo, por exemplo, é super importante no tratamento dessas depressões, bipolaridade, ansiedade, síndrome do pânico. Mas teria que ser uma coisa conjunta. Então, assim, eu digo assim, eu por ser psicóloga, eu consegui identificar a minha depressão. Então, assim, eu do nada, conversando, eu começava a chorar desesperadamente, sem motivo algum, sem motivo. E as pessoas, assim, muitas vezes olham de uma maneira esquisita, né? Por quê? Porque nunca, eu acho que as pessoas não têm, como diria, pessoas na família que são psicólogas ou que tenham um entendimento um pouco maior sobre a psique, né? Então, assim, a psique, né? Enfim, eu tenho minha irmã psicóloga, então, assim, na mesma hora, eu me identifiquei com uma depressão. Então, assim, na mesma hora eu me liguei para ela. Ela falou assim: Desirê, você tá mal. Então, vamos marcar um psiquiatra. Só que isso era num sábado. Então, o psiquiatra muitas vezes não está no seu consultório, né? Então, assim, foi uma corrida de uma coisa muito forte, que graças a Deus eu consegui uma psiquiatra, que me atendeu na segunda-feira de manhã, desmarcou tudo que ela tinha, porque ela sabia que aquele momento estava muito crucial. Eu só chorava e queria dormir, chorava e queria dormir. Bom, enfim, como minha vida e a vida de todo mundo,
nós temos família, filhos e etc. Eu acho que naquele momento, geralmente a depressão ela vem acompanhada de um trauma. Geralmente, né, as pessoas que têm depressão, ela vem de traumas de infância, abusos, e a gente acha que é uma coisa que não acontece. Infelizmente, eu ando descobrindo muito, conversando muito com as pessoas, agora que eu me separei, e ando muito tendo acesso a pessoas, porque até então eu era mais caseira. Eu comecei a descobrir que o mundo é muito mais complexo e muito mais cruel do que eu gostaria que fosse. Então, na verdade, eu conheci várias pessoas, muitas pessoas, e assim, fiz amizade com muitas pessoas, consegui, eu tenho eu acho que também, além da psicologia, um pouco de intuição, e eu consegui entrar fundo em alguma delas, e consegui descobrir até que algumas pessoas tinham sido abusadas sexualmente, tanto por membros da família, pessoas muito próximas ou nem tão próximas. Então a gente acha que não. Então, assim, traumas da depressão. Então, assim, a gente tem que ficar atento mesmo, né? A gente, como mãe, como pessoa, tem que ficar atento a qualquer coisa, porque as pessoas não falam, infelizmente as pessoas não falam, né? A respeito disso. Isso, como eu vi que faz mal para as pessoas, né? O que acarreta isso é uma coisa muito grosseira, muito perigosa. Então, assim, fique atenta sempre às formas. Eu acho que é uma coisa bom de se ver, as formas de como que o mundo tá. Enfim, fica atento com seus filhos, né? Eu digo, não só com seus filhos, sobrinhos, etc. Não deixa sozinho, tenha seus cuidados, cuidado em excesso, né? Mas enfim, e eu fui na minha psiquiatra, e a psiquiatra, ela começou a conversar comigo, e eu fiquei chorando, do começo ao fim, umas 2 horas com ela, né? E assim, chorava muito, muito, muito. Ela viu que eu estava num estado crítico. Na verdade, assim, eu tinha acabado de ter meu filho e eu descobri, segundo ela não, eu descobri que a depressão pós-parto, ela pode acontecer até 2 anos de idade. Então, você vê uma criança maiorzinha e a mãe entrar em depressão pós-parto, isso pode acontecer, né? No meu caso, o meu filho tinha operado, ele teve uma hidrocele, uma água no saquinho, e ele tinha operado com 5 meses. Então, assim, eu fiquei muito forte, eu tava muito... Só que pegar meu filhinho e dar na mão do médico, que era da minha família, que é um super médico, que é uma pessoa que eu amo, doutor Zé Luiz, dá uma insegurança muito grande. Então, até aquele momento eu tava forte. Depois, eu despenquei. Enfim, eu acho que isso fez com que a minha depressão aparecesse de uma forma muito forte e muito dolorida. Tem gente que tem perda, por exemplo, perdeu o pai, perdeu a mãe, viu um acidente muito grave, perdeu um amigo com um acidente grosseiro. Várias formas podem desencadear a depressão, né? Então, no meu caso, acho que foi isso. Bom, enfim, uma outra coisa que as pessoas nunca dizem muito, eu sempre tive não digo uma depressão, mas um estado deprimido às vezes, né? E aí foi me perguntando um monte de coisas. E uma das coisas que diríamos que ela falou, que eu tenho uma depressão crônica. A minha depressão crônica, ela veio por quê? Porque eu tenho uma tendência para engordar muito fácil. Desde os 15 anos de idade, eu fazia regime com remédios que são remédios psiquiátricos que mexem com essa parte neurológica, psíquica, enfim, de tudo. E ela me desencadeou uma depressão crônica. Então, eu acho que é uma coisa muito séria isso, né? O mundo pede que a gente seja magro, que a gente faça milhões de coisas, mas me desencadeou uma depressão crônica. Eu percebi que eu tinha depressão desde muito cedo. No meu filho mais velho, que hoje tem 15 anos, eu tive uma depressão, mas
eu acho que a estrutura familiar que eu tinha naquele momento, de não poder ter uma pessoa para me ajudar, para não poder ter um monte de coisas, eu tive que ser forte. E eu fui forte, fui uma ótima mãe, me anulei como pessoa, assim, porque a gente fala, a gravidez é maravilhosa, filhos são maravilhosos, mas a mulher é como se ela não existisse mais como mulher, ela existe como mãe, né? Então eu tive sim uma depressão mais branda, uma depressão que eu consegui, e assim, eu sempre a minha vida inteira, por fazer regime, etc., eu tomava esses remédios. Então tinha um pouco de. Eu já tomei fluoxetina, cetralina, estalopram. Agora eu tô com venlaxina, bupropiona, que tem mexe também com um pouco de ansiedade. Tem gente que toma para parar de fumar. Rivotril, né? Quando eu estava numa depressão fortíssima, eu tive que tomar Rivotril. E uma das coisas assim que eu lembro muito é que assim não deixaram, quando eu tive depressão, que meu filho estava com 5 meses, não deixavam eu pegar no meu filho, né? Me proibiram de ficar próximo. Graças a Deus, eu tive pessoas que me ajudaram, minha mãe, uma moça que trabalha na minha casa ótima, que eu falo que ela é mais do que uma pessoa que trabalha na minha casa, é uma pessoa, uma grande amiga. Tive meu ex-marido também, que me ajudou muito a cuidar do meu pequeno. Ó, esse aqui é meu pequeno, ó. Fala oi. Oi! Então, foi depois dele, né? Eu tô tentando fazer esse vídeo. Foi depois dele que eu tive. Então, assim, foi uma das piores coisas. Digo que eu não lembro muito bem, eu só lembro da dor muito grande. Eu não lembro muito bem o que aconteceu, porque ou eu dormia ou eu chorava, ou eu dormia ou eu chorava. Então eu fiz uso de medicamento, o Rivotril ajuda bastante no sono. Enfim, foi uma fase muito difícil da minha vida. E eu acho que todos nós temos, quer dizer, não é porque eu sou psicólogo, não. Então, assim, o que eu falaria hoje, assim, para as pessoas? Que o mundo ainda não acredita numa depressão. A pessoa acha que estar deprimido é estar depressivo. É diferente, é muito diferente. Né? Na verdade, a partir do momento, uma depressão forte que atrapalha a sua vida inteira, faz você não conseguir cuidar dos filhos, você não conseguir fazer as coisas. Então, assim, tanto na depressão, como na bipolaridade, como na ansiedade, na síndrome do pânico, quando ela começa a atrapalhar. Então, assim, eu tenho um pouco de ansiedade, é uma coisa, mas você tem que ficar alerta. Você tem um pouco de síndrome do pânico, começa a dar aquele taquicardia, aquela suor, aquela coisa. É uma coisa que tem que ficar atenta. A partir do momento que você não consegue sair de casa, que a sua ansiedade é maior do que te atrapalha, eu acho que é a hora de você procurar. Quem pode te ajudar? Primeiro, você tem que se abrir. Não, primeiro de tudo, eu acho que você tem que perceber que você precisa de ajuda. Então, assim, isso é o mais importante. Segundo, conversar com os pais, quem tiver pai, mãe, conversar com as pessoas mais próximas e pedir ajuda. Isso é uma coisa difícil para as pessoas pedirem ajuda. Principalmente porque as pessoas não têm consciência de quanto pesado é. Infelizmente, talvez se a pessoa começar a pedir para as pessoas se aprofundarem um pouco mais a depressão, a depressão ela causa suicídio, muito suicídio, bipolaridade também. Enfim, o maior índice de suicídio é por isso. Eu tive um episódio muito forte que, por questões de segundos, de 1 minuto no máximo, eu poderia ter feito alguma besteira. Mas graças a Deus, eu como psicóloga consegui identificar isso a momento e comecei a gritar desesperadamente a pedido de ajuda. Então, assim, não tenha vergonha de ter depressão. Não tenha vergonha de ter. O mundo hoje está caótico. Quer dizer, às vezes uma pessoa é assaltada no meio da rua e começa a ter síndrome do pânico, ouvir um assalto, ouvir um assassinato. O mundo tá assim. Então a gente pede sempre atenção. Então, atentos, fiquem atentos às pessoas. Se você vê alguém que não esteja legal, estenda a mão, entenda, pegue, ajude.
ajude, né? Assim, acho que tem que ir, a primeira coisa que você tem que fazer é ir num psiquiatra. Por quê? Não desmerecendo a psicologia, porque eu sou psicóloga, mas a psiquiatra ela vai te dar um remédio. Ela controlando essa depressão, ela controlando isso, você vai conseguir fazer um tratamento psicológico. O tratamento psicológico, geralmente, existe várias teorias, várias linhas, né? Comportamental, que seria mais rápida de melhorar isso, apesar de eu gostar muito mais daquelas mais psicanálise, uma coisa que mexe mais profundamente. Porque, na verdade, você mexe no comportamento, mas o que está ali latejando dentro de você, que está latejando, às vezes fica camuflado, né? Mas isso depende, cada um tem que gostar, tem que confiar no psiquiatra, no psicólogo, né? E assim, psicólogo não dá conselho, né? O psicólogo entende, ouve e volta para você o que está acontecendo para você se dar conta muitas vezes disso, né? Então as pessoas falam, porque meu psiquiatra mandou fazer isso. Não, o psicólogo, né? O psiquiatra, eles podem sim, né? Claro, assim, é prova de que exercício físico ajuda muito na parte da depressão. Por quê? Existe uma coisa de endorfina, serotonina, que mexe com isso. Então, assim, vai fazer um exercício físico? É um conselho? É um conselho. Mas ele tem uma teoria por trás disso, né? Ou tenha mais disposição para fazer. Isso sim até pode ser posto nesse momento. Mas você tem que querer se ajudar, querer se cuidar. Uma das coisas muito fortes que tem na maioria das pessoas é que existe um ganho secundário, né? Diríamos assim, ficar em estado deprimido, ficar em tristeza, faz eu ganhar atenção. Ganhar atenção é um ganho secundário. Então, assim, eu quero continuar na depressão para ganhar esse carinho, esse afeto que eu não estava tendo. Então, é uma coisa muito forte isso, porque você tem que querer se curar. Eu digo assim que a partir do momento que você quer se curar, que você se cuida, você começa eu digo, ganhar um amor próprio, uma coisa mais forte, um amor próprio que é insubstituível por qualquer amor, né? Então, assim, eu tive depressão, depois da minha separação, que faz um ano e meio, eu criei um amor próprio, eu comecei a me amar, a querer meu bem. Então, assim, é querer se ajudar, né? Eu acho que o mais importante de tudo é querer se ajudar. E não ter o ganho secundário que eu falo, né? Porque em psicologia a gente fala, o ganho secundário não é benéfico. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito. O que você está ganhando em estar com esse problema, né? Então, assim, hoje eu consigo me ver uma pessoa muito melhor eu tenho 45 anos, né? Aqui, há 45 anos atrás, do que há 2 anos atrás, depois de uma separação, né? Que foi muito dolorosa também, graças a Deus. Continuo tomando remédio. Então, assim, quem tem depressão, são anos de remédio, anos de terapia. Não é uma coisa de uma hora para outra que você vai melhorar e falar, agora já tô bom, e para de tomar o remédio. Siga à risca o que o seu psiquiatra tá pedindo e o que o seu psicólogo. Não deixa de fazer. Então, assim, é o que eu posso dizer, assim. Agora, tem milhões de coisas, né, que eu poderia também falar, mas é uma coisa, assim, que agora não me vem ao momento. Mas, assim, conheço pessoas que cometeram suicídio, conheço pessoas que têm depressão. A depressão, na verdade, eu acho assim, tem gente que fala que não, outros que falam que sim, mas eu digo que eu acho que nada é um fato isolado, né? Então, por exemplo, existe uma predisposição genética. Tudo bem, nem todo mundo tem essa predisposição genética. Na minha família tem bastante gente com depressão. Mas existe uma predisposição genética, um trauma, um assalto, qualquer coisa que tenha desencadeado isso. Então, assim, é atenção. Essas pessoas precisam de atenção. Essas pessoas necessitam. Então, você necessita, eu necessito. Então, assim, vá procurar um psiquiatra.
Não se automedique. Primeiro que nem vende esses medicamentos em farmácia. Não interrompa o tratamento. E o mais importante é tentar se ajudar. Tentar ajudar, ou se for uma pessoa da família, tentar ajudar o outro. Entender internamente o que aconteceu. Então, assim, claro, eu poderia colocar milhões de coisas na minha vida, que talvez vocês não entendessem nada a respeito da minha depressão, por que ela começou, minha baixa autoestima, enfim. Eu acho que assim, o que nós temos que fazer, sim, ajudar, querer se ajudar, procurar tratamento psiquiátrico. Psiquiatra não é coisa de louco, psicólogo também não é uma coisa banal. Nós precisamos disso, principalmente hoje em dia, né? Então, assim, o que eu digo é isso. Procurem quem você necessita. Se vocês tiverem dúvidas, eu conheço psicólogos, minha irmã é psicóloga, conheço amigas, né, que são muito boas psicólogas, que eu posso indicar. Psiquiatra também posso indicar. Enfim, não leve isso como uma banalidade. Enfim, eu acho que como eu digo, é um monte de coisas juntas que acabam desencadeando isso. Então, tanto genético, como traumas, como hormônios também. Eu coloquei aqui no grupo umas 2 informações que falam sobre a depressão, para um pouco você se identificar o que é depressão. Depressão não é estar deprimido, é um deprimido mais forte e um deprimido que afeta a sua vida. Então, assim, a partir do momento que você não consegue caminhar, é isso que é uma depressão forte. Como tudo, como a ansiedade, a síndrome do pânico, você não consegue sair de casa, enfim. A ansiedade que dá aquela coisa física, né? Aquela taquicardia, aquela coisa que você parece que você vai morrer. Então ali tá na hora de você procurar alguém. A bipolaridade também, porque a bipolaridade você tem um estado mais deprimido e você tem um estado maníaco, né? Então tem gente, por exemplo, que em bipolaridade doa tudo, pega a casa e doa bens, ou entra numa depressão que acaba cometendo suicídio. Então, assim, em qualquer doença que afete a sua vida no seu dia a dia, por exemplo, eu não conseguia cuidar do meu filho. Eu era incapaz de fazer qualquer mal para ele. Tem muita mulher que depressão pós-parto mata, né? E a gente fala, ai, que horror, que mulher horrível. Mas você não sabe o que estava passando naquele momento, dentro dela. Então, assim, é perigoso? Minha psiquiatra me proibiu de ficar perto do meu filho. Eu olhava para o meu filho, eu não tinha coragem de fazer nada com ele. Era aquele bebê, que eu sempre fui apaixonada por bebê. Então, assim, eu olhava para o meu filho e chorava. Então, assim, eu iria acabar, eu não cuidava dele, eu não conseguia não trocar uma fralda, eu não conseguia dar uma comida, e eu tive que parar de amamentar, né, porque eu comecei a tomar remédio psiquiátrico, não pode amamentar. Então, assim, eu olhava para aquilo e falava assim, eu não posso fazer nada por você, nem por mim. E, assim, de certa forma, eu acabo, acho que se eu deixasse assim, sem comer, com fralda trocando, não tivesse ninguém, ele com certeza não estaria bem, né? Graças a Deus eu tive. Então, assim, uma outra coisa que é muito importante é assim, quando a pessoa tem esse tipo de coisa, não se deve beber, porque isso pode dar uma euforia no momento e depois você cai numa depressão mais profunda. Uso de droga também é uma coisa muito prejudicial. Tem muitas vezes, o uso excessivo de álcool, o uso excessivo de droga faz com que você se torne uma pessoa depressiva, uma pessoa com milhões de coisas. Então, no meu caso, eu não me droguei. Eu tentei emagrecer com remédios que os médicos me davam para isso. Então, assim, de certa forma foi, né? Uma dependência química, sei lá, não sei como dizer. Enfim, então, assim, tome cuidado com seus filhos, não exija. Também uma das coisas que eu percebo muito é que as pessoas exigem ser bonita, fazer parte da moda, fazer parte, né? Eu até hoje, minha mãe, tadinha, às vezes fala, ai, você tá gordinha. Que bom que eu tô gordinha com saúde, eu tô gordinha feliz, eu tô gordinha me amando.
Tome cuidado com a forma que se diz as coisas, porque isso machuca, isso pode desencadear também. Então, acho que assim, eu posso ajudar em um monte de coisas. Esse vídeo eu fiz só para contar um pouco sobre mim, sobre um pouco da minha depressão, que não falei muito a fundo, mas é mais ou menos isso, tá? Eu tenho uma predisposição genética, bom, enfim, eu tenho milhões de coisas. Lu, eu agradeço por fazer parte desse grupo. E eu espero contribuir bastante com vocês, porque é uma coisa que eu tenho muito é gostar de ajudar. Apesar de não estar, como diríamos, trabalhando com a psicologia, mas assim, eu tenho sangue de psicóloga, né? Enfim, eu espero ajudar um pouco vocês, espero também me ajudar, né? Sempre, mas eu digo que hoje não estou curada, porque eu acho que assim, como eu tenho uma coisa crônica, então vai demorar muitos anos e nunca vou poder deixar de fazer uso de medicamento. Talvez eu diminua. Hoje eu digo, o meu medicamento está estabilizado. Agora é questão de uma manutenção, que vai ser aproximadamente 2 anos, e depois talvez eu comece a diminuir, mas eu nunca vou deixar de parar de tomar. Então assim, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu tive depressão, eu tenho depressão, minha depressão é crônica, eu quero aprender a lidar. Tem gente que tem diabetes, né? E tem que tomar a vida inteira insulina. Tem gente que tem problemas de pressão e toma a vida inteira. Eu tenho problema de depressão. Qual o problema de ter depressão? Nenhum, né? Então, assim, vamos se ajudar nesse grupo. Vamos fazer perguntas. Se eu puder responder, eu respondo. Se eu souber responder. Se eu não souber, eu vou ajudar de qualquer forma. A minha amiga Lu, que é uma fofa, que me chamou, é uma pessoa muito inteligente, com certeza vai atrás de um monte de coisas para ajudar a gente. Enfim, é isso. Eu quero ajudar vocês, me ajudar, e para isso eu preciso que vocês se ajudem, que esse ganho secundário não é benéfico pra gente, não é. Ficar no lugar de coitadinha, às vezes é muito gostoso, porque a gente se sente protegida, mas estar no lugar de uma pessoa que se ama mais que tudo, que faz tudo para se dar bem, que cuida dela, que cuida das pessoas que estão ao redor, é muito melhor. Então, assim, não tenha dúvida. Então, não aceite migalhas, como eu digo. Não aceite migalhas, aceite inteiro. Então, seja você por inteiro. Se descubra como uma pessoa. Não aceite um carinho aqui, um carinho ali, migalhas. Ninguém vive de migalhas. Essa é a grande verdade. Tá bom? Depois a gente vai se falando. Eu vou pedir pra Lu postar, porque eu não sei postar esses vídeos. Eu vou pedir pra Lu postar. E quando ela tiver postando esse vídeo, que eu não entendo nada de internet, eu vou pedir pra ela, quando ela estiver postando, para as pessoas que quiserem fazer perguntas, vocês façam, eu respondo escrevendo também, cato um pouco de milho, mas enfim. É isso, tá bom? Beijo e se cuidem, cuidem de todos vocês. E se você perceber alguma pessoa querida que não está legal, estenda a mão. A maioria das vezes a gente não percebe. E assim, digo que eu acho que todos os psicólogos, os psiquiatras têm todas as falhas, né? Mas eu acho que a gente faz um pouco de análise em si mesmo, né? Fazendo um pouco da psicologia. Eu fiz minha análise, enfim, e aprendi muito com a vida. Sou uma pessoa muito generosa, muito legal. E tô aprendendo. Então vamos lá, vamos todo mundo se ajudar. Beijo, tchau.